Muito bem. Levante as tuas mãos. Fale com Deus. Fale com Deus. Busque a presença dEle. Soberano Deus, Pai das luzes, Senhor Criador do céu e da terra, estenda as tuas mãos nesta reunião, aonde o teu nome será enaltecido, como tem sido desde o começo dessa campanha, para que o Senhor venha abrir os olhos de cada um de nós e nos conceder a graça de sermos fiéis a Ti em tudo, para que possamos estar prontos para o dia do arrebatamento. Seja bem-vindo, Santo Espírito de Deus, fale na nossa boca, porque sem Cristo, sem o Teu Espírito, nada nós podemos fazer. Nos abençoe agora, e que esses momentos na Tua presença seja de graça, de gratidão, de reverência ao Teu nome. Assim nós pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Pessoal de fora, faz favor de entrar. Vejam bem, você que veio na igreja, você veio para ser abençoado, não é? E Deus usa os mensageiros para abençoar você. Se você partir desse momento, conversar com a pessoa do lado, está falando que não deve, você não vai receber. E além de não receber, você vai atrapalhar o pregador. Entendeu agora? A palavra de Deus diz o seguinte, presta atenção. Fala para a Maritaca aí que nós precisamos ouvir agora. A palavra de Deus diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmo, se permaneceis na fé. Repita comigo, examinai a vós mesmo, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Provai-vos a vós mesmo. Ou não sabeis quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovado. Mas eu espero que todos vocês saibam que eu não estou reprovado. Você quer saber onde eu estou lendo? Chega em casa, procura. Você precisa aprender, procurar na Bíblia, tá? Então você chega em casa, procura, você vai achar. E quem sabe você se entusiasma aí a partir desse momento de ser um leitor da Bíblia, não é? Por quê? Nós estamos vivendo os momentos finais aqui na Terra. E o interessante é que essa igreja está se esforçando com esse seminário a trazer esclarecimento para você e para quem vem aqui, da necessidade urgente, urgentíssima que você tem, que eu tenho, de mudar o nosso jeito de ser. Porque hoje é muito fácil, as pessoas não aceitam o ensinamento e dizem, esta é a minha forma de ser, ignorando uma coisa muito séria, que quando você conhece Cristo e entrega a vida a Ele, você tem que ser do jeito dele. O jeito que nós éramos está no passado. E no passado nós não temos que retornar nem em pensamento. Por quê? O Senhor Jesus, Ele morreu numa cruz. E lá naquela cruz,
ele enxergava para a frente, para o alto, dos lados e para baixo. Ele não enxergava para trás. E assim somos nós. Nós que levamos a cruz de Cristo, nós não podemos enxergar para trás, né? Porque se você olhar para trás, você vai entender que tem muitas coisas e você teria que voltar e acertar. E aí você vai ignorar o que Jesus, nosso Senhor, já fez por você, perdoando os seus pecados. Você está entendendo? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo agora. Tá? Há algo novo para nós. Por isso Paulo fala, não é que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu me empenho para buscar aquilo que o Senhor Jesus já fez por mim. Então a vida nossa com Deus é uma continuação de busca do melhor. A salvação, ela tem começo, meio e fim, ela não é estática, ela é dinâmica, você tem que desenvolver a salvação. E ninguém desenvolve a salvação ignorando o Salvador. Olha aqui para mim. Ninguém desenvolve a salvação ignorando o Salvador. É por isso que hoje nós estamos vendo muitas igrejas, que não é problema meu nem seu, é deles, igrejas superlotadas, não é? Mas existe algo que tem que ser pregado e não é pregado. E por quê? João diz no livro de 3 João, que essa mensagem é uma mensagem, sem generalizar, é uma mensagem pregada por alguém que ainda não conhece o Senhor Jesus e são pessoas do mundo. Portanto, a sua mensagem vai atrair e agradar quem é do mundo, não para uma mudança intrínseca da vida própria, de dentro, não para uma mudança, mas sim para enganar-se a si mesmo. Enganar-se a si mesmo. Uma das alertas do Senhor Jesus foi: acautelai-vos com os falsos profetas. São muitos, não é um, não é dois, são muitos. E se existem os falsos, é porque existem os verdadeiros. E os verdadeiros pregam Cristo crucificado, prega a cruz, prega arrependimento, prega a volta dele. Teve uma pessoa que eu conheço, que ela foi numa igreja dessas, ver como é que era. O pregador pregou durante 1 hora, não falou uma vez do Senhor Jesus. Por quê? É esse o cuidado que nós temos que ter. Porque o pregador, ele não pode atrair os benefícios de Cristo a ele como está dando. Ele é alguém que depende do Senhor. Por quê? Inverteram as coisas. Hoje, não estou generalizando, a maioria dos pastores não querem mais ser sacerdotes, querem ser rei, querem viver uma vida de rei. E hoje eu vou ler para vocês como morreu cada discípulo de Jesus. Vocês vão ver. Se eu esquecer, vocês me lembram. Então, veja bem, há esse momento da nossa vida, um momento de exame. Examinar a si mesmo. Por quê? O Senhor Jesus, Ele tem zelado de cada um de nós. A Bíblia diz, Paulo diz: eu zelo por vós com o zelo de Deus, para vos apresentar ao Senhor como uma noiva virgem ao seu noivo. Mas eu receio que algum de vós possam estar iludido com as ofertas dessa vida e se afastar do grande amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, eu preciso me empenhar. Em todas as coisas, eu tenho que
mostrar o meu interesse, a minha parte tem que ser feita. E é o que nós não estamos vendo hoje. Agora, esta mensagem não é uma mensagem para menosprezar alguém, mas é uma mensagem, a mensagem de Cristo, ela é uma mensagem de acusação, sempre foi. Por quê? É meramente impossível você pregar a verdadeira mensagem de Cristo e não ofender alguém, porque ela vai mexer lá no teu esconderijo, lá onde você acha que ninguém sabe, que ninguém viu, e que nunca ninguém vai descobrir, e que nunca ninguém vai saber. Ela vai atingir esse âmago da tua vida, onde você pensa que só você conhece. Vai desmascarar. Então essa é a grande dificuldade hoje de os pregadores honestos, né, pregar, porque sempre vem aquela mentira, aquela falácia, hoje você tem que saber o que você prega. Não, você tem que saber o que você prega sempre na vida, e tem que pregar o quê? O verdadeiro evangelho, a palavra que muda as pessoas, não que ilude as pessoas, porque se você analisar, 80%, isso é pesquisa, das pessoas que frequentam a igreja, não tem nada a ver com o Senhor Jesus, estão iludidas por alguma coisa que lhe atrai, e não por Jesus nosso Senhor, não por Ele. E você precisa com urgência levantar do lugar comum e tomar uma atitude, porque você que está fazendo as coisas erradas, você vai ser desmascarado a qualquer hora. Olhe bem para mim, presta atenção, você vai ser desmascarado a qualquer hora, você que está fazendo coisa errada, vai, porque o Senhor não admite você dizer que é um cristão e está fazendo coisa errada. Ele não admite ninguém falar no nome dele e vivendo outra vida. Ele não admite. Pode ser bonito, feio, rico, pobre, influente ou não. Você vai ser desmascarado, porque você tem sido pedra de tropeço, e muitas vezes para a tua família, para a tua mulher, para os teus filhos, para o teu marido, para o teu parente, lá onde você trabalha. Esse estado de vida negativa e mentirosa, ela vai ter um fim, porque nesta noite eu tenho certeza, presta atenção no que eu estou falando, nesta noite o Espírito de Deus está falando em mim como sempre, e nesta noite Ele vai pôr um ponto final nesta vida miserável de quem está mentindo para si mesmo. E se nesta noite não tomar uma atitude diante dEle, Deus tomará uma atitude de vergonha contra você. De vergonha contra você. E Deus quer tocar em você. Olha aqui para mim. Nós não estamos aqui com brincadeira. Nós não estamos aqui com brincadeira. Nós estamos falando em nome do Senhor dos Exércitos. Ele está aqui agora. E você, eu, nós e eles que estão nos vendo, nós estamos tendo o privilégio de mais uma oportunidade de mudar de vida, de transformar a nossa maneira de ser, de falar. É Ele que muda a nossa vida. E nós queremos o quê? Que Ele faça isso. Por quê? Nós não podemos ser encontrados de uma forma inanimada. Nós temos que ser encontrados sempre servindo a Deus e numa busca cada vez maior do seu Espírito, para que a gente não venha a ser enganado, porque a maior arma de Satanás é o engano. Ele quer enganar, e ele vai enganar quem não está valorizando esta tão grande salvação.
Ou pensa que ele está mentindo? O que vem virá, e não vai tardar. E a igreja tem o privilégio de estar sendo escoltada pelos anjos de Deus, para que as portas do inferno não tenham privilégio contra ela, e não vai ter. Mas a vida cristã, ela tem que ser um exemplo. Você não pode dizer que é e não é. Você é sim, sim, não, não. Você não pode mentir. Os vícios, as drogas, o adultério, não pode vencer você em hipótese alguma. Porque o nascido de Deus conserva a si mesmo e o diabo não toca. O nascido de Deus traz a semente de Deus. Ele se satisfaz nas coisas de Deus. Ele se satisfaz na família, no amigo, em vir na igreja orar, em ler a Bíblia. Ele enche-se gradativamente do Espírito de Deus, das coisas do bem. Porque o diabo, minha filha Regina, primogênita, ele se reúne todo dia com os seus demônios e anjo caído, para saber como é que está a destruição da família. E será que a igreja não acorda que você é o alvo principal de Satanás? Ele quer que você largue da esposa, ele quer que os teus filhos sejam maus exemplos e foge de casa. Ele quer o mal para você, você não entende. Que você como pai é o espelho da tua casa, é a esperança dos teus filhos, é a força da tua mulher, é a esperança de quem fala com você. E a esposa é a mesma coisa. Agora, estão jogando tudo isso no lixo, achando que o nosso Deus é o Deus da manhã, que pode esperar até amanhã. Ele não espera até amanhã, não. Ele disse: o amanhã basta o teu próprio mal. Se você não estiver comigo, eu não vou esperar por você amanhã, não. É hoje e agora, porque eu lhe dou força para você vencer os teus vícios, as drogas e as coisas erradas. É Ele, para ser nova criatura. Eu nem sabia disso que eu vou falar agora. O pastor Marco Marconde, cadê ele? O Marconde falou para mim ontem: o senhor sabe que eu era viciado na bebida quando eu vim para a igreja? E o senhor sabe qual a mensagem que o senhor pregou? O senhor falou que a gente bebia pinga e jogava para o santo e depois bebia o resto. Pois é o engano. O diabo é assim, ele sabe que aquilo que cai no chão representa um demônio, mas o cálice que você vai beber representa todos os demônios que vai destruir a tua vida. E você é vencido por um copo de bebida, você é vencido por um copo de vinho, porque o dele ele já deu, e morreu na cruz. Morreu na cruz. Ele não tinha nenhum privilégio. Sabe, eu vi um pastor do diabo dizendo o seguinte: mas Jesus pode não ter tido ressuscitado, porque ele poderia estar morto na cruz, tiraram ele estava vivo. Aí eu fui pesquisar como ele estava vivo. Sabe quantos trancos dele deram nele na cruz? 5.560 pauladas deram nele na cruz. Sabe quantas feridas ele tinha? 5.600 feridas. Um lado cortado. Sabe quanto media os cravos que prendia ele? 17 centímetros. Como? É uma falácia. Quem suportaria isso? Ele morreu de asfixia, mas ressuscitou. Ele diz: eu tive morto, mas agora estou vivo para toda a eternidade. E vós comigo estáis vivo para toda a eternidade.
Vós estáis vivo comigo para toda a eternidade. Não jogue isso fora. Não jogue isso no lixo. Porque você pensa que uma coisinha que você faz, você tem poder depois para destruir. Você não tem. Eu vou contar para você uma história. Aqui, ó. Certo homem queria comprar uma mansão. Olha aqui para mim. Queria comprar uma mansão, mas não tinha dinheiro suficiente. O diabo chegou nele e disse: eu te arrumo o dinheiro, mas você permita que eu coloque um prego na tua sala de jantar. Ele falou com a mulher dele, falou: o que é um prego? É assim que começa. O que é um olhar para uma mulher prostituta, para um prostituto? O que é um copo de vinho, um copo de cerveja, um cálice de... O que é? Não é nada. Eu tenho poder para vencer tudo isso. Olha aqui para mim. Se bebida fosse bom, a minha mamadeira seria de cachaça, de cerveja. Mas não é de Deus. Então o diabo, ele vai usar pequenina coisa para você dizer: e sabe o que o diabo faz? Ele enche você de orgulho e dizer: eu fiz, eu faço, eu não sei o que, eu sou injustiçado. Ninguém é injustiçado. Você é injustiçado por você mesmo, que você, sabendo que tem um Deus que livrou você, que pagou teus pecados, que deu poder para você expulsar demônio e ser nova criatura, e você não quer. E quem não quer, Deus não obriga. No céu não tem ninguém obrigado, e no inferno não tem ninguém enganado. Hoje o Senhor quer tirar você do engano que o diabo tem feito na tua casa, na tua família, no teu casamento, na tua empresa, onde você está. Você não pode continuar mais assim. Aí passaram 2 anos, o homem foi comemorar as bodas de ouro, aquela festa. Presta atenção, aquela festa. E quando a festa estava no auge, o diabo entra com um pernil de boi nas costas, podre, fedendo, caindo bigato, e pendurou no prego que estava na parede. E o dono da casa foi falar: não, tira daí, não, o prego é meu. O prego é meu. Quantas pessoas estão presas na tua casa por causa tua, em uma coisa insignificante? E essa história de prego aconteceu nesta igreja, com a irmã do Carlão. A irmã do Carlão era endemoniada, a família toda. E finalmente o demônio não saía dela. Fui na casa e tirei tudo de lá, orei, mas quando chegava o demônio caía. Até que um dia eu fui na casa dela. Como que ela chamava mesmo? Quem lembra? A Inês. A Inês, mas é a Inês. Quando eu cheguei lá, eu falei para ela assim: Inês, aonde é que estavam as imagens de escultura prega na parede aí? Ela falou: naquele prego ali tinha aquela que eu mais idolatrava. Aí eu falei: arranca o prego e dá aqui para mim. E o diabo se manifestou no final da minha oração. Agora eu não faço mais nada nela, porque o lugar onde eu me alojava foi tirado e destruído. Olha aqui para mim. Tire da tua vida qualquer coisinha, porque o diabo vai fazer como esse homem. Ele vai preparar e vai fazer a festa acabar. Vai acabar a família, vai acabar os filhos, vai acabar a tua salvação. E o que será de você? O que será de você? Abra o teu coração para Jesus.
Deixa de fazer as pessoas sofrerem, e você também. Deixa. É nas pequenas coisas que Ele torna as coisas grandes. Mas examinai a vós mesmo. Examinai a vós mesmo. Examinai a vós mesmo. Se você está na fé, examinai. Você está na fé? A fé agrada a Deus. A fé faz com que a nossa alegria seja completa. Por quê? Alguém chamado Filho de Deus, antes da fundação do mundo, nos elegeu, nos escolheu para a vida eterna. Antes da fundação do mundo. Então você não é um coitadinho. Não se acha coitadinho, porque você não é. Você é um alienado de Deus e você precisa de Deus. Aprenda a agradecer. Aprenda a viver a vida que honra a tua família. Honra o teu casamento. Honra a tua mulher. Honra o teu marido, honra os teus filhos, honra o teu próximo, porque a vida não é isso que o mundo está apresentando. Bauman, um sociólogo polonês, ele descreveu esta geração, a geração líquida, fluida, cujo defeito maior dessa geração é a desonestidade e o abandono da família. Para mim, ele não falou nenhuma novidade. O que eu li aqui está aqui. Talvez para você é novidade. Que ignora a Bíblia, ignora que você tem que ter uma vida de oração, ignora que você tem que ler a palavra de Deus, que você tem que respeitar os pais, a nação, o governo até. Deus prega isso. Então, veja bem, examinais a vós mesmo, porque sem querer você já faz parte de uma geração que não presta mais, desonesta. É os dias de Sodoma e Gomorra, é os dias de Noé, é os dias descritos pelo Espírito de Deus que ia anteceder a volta do Senhor Jesus. Mas eu olho para a igreja assim, eu não olho para a igreja assim como alguém abandonado, não. Nós estamos no privilégio. O privilégio, a igreja tem um privilégio, ela vai ser arrebatada antes. E Paulo fala que é num momento, num abrir e fechar de olho, nós estaremos com o Senhor. E o momento é a menor fração do tempo que não pode ser avaliada, de tão curta que vai ser. Tão curto que vai ser. As trombetas, os ímpios não vão ouvir tocar, os mortos sem Cristo não vão ouvir tocar, mas os mortos em Cristo, ao som da trombeta, vão surgir. Aleluia. E nós seremos transformados. Creia nessa verdade, porque aqui é verdade de Gênesis e Apocalipse, e você não pode fazer nada contra essa verdade, senão a favor dela. Se ajunte a nós. Ele te elegeu antes da fundação do mundo, para você ser alguém. Examinais a vós mesmo, a não ser que nada sabeis de vós mesmo. Quando você reclama, quando você acusa os outros do que você está passando, é porque você não sabe nada de você mesmo.
Você está no lamaçal, você está comendo com os porcos, e você acusa os outros, quando você tem que sair do lamaçal e parar de chafurdar, porque as mensagens hoje, em certo lugar, são light. Certa ocasião um pastor disse: Rocco, na minha igreja está uma bênção, termina o culto, todo mundo vai embora contente, porque eu prego uma mensagem light. A mensagem light, ela acaba com você, porque nela não está intrínseco o poder do Espírito Santo. Eu já falei no início hoje, a mensagem, ela é uma espada de dois gumes, ela fere, ela não alisa, ela fere, ela descobre os tumores encolhidos e escondidos da sua vida. A palavra. A não ser que não sabe mais nada de vós mesmo, a não ser que Cristo está em você. Olha, vocês perceberam o que o Espírito de Deus falou agora mesmo? Você não sabe mais nada de você, você acusa os outros, você esqueceu que Cristo está em você, à espera de uma atitude sua, de um momento em que você vai dizer: eu me rendo como Tomé, Senhor meu e Deus meu. É isso que o Senhor está esperando de mim hoje, de você, dos meus filhos, da minha mulher, das ovelhas que Ele me deu. Pode cuidar. É o momento de reconhecer: Senhor meu e Deus meu, e parar de ser vítima de você mesmo e daquilo que o diabo impôs para você fazer. Faça o que Deus mandou. Dobra o joelho ao sair de casa, dobra o joelho ao chegar em casa, dobra o joelho a ir dormir, dobra o joelho a ir para o passeio, para o trabalho. Tenha uma comunhão com Ele, porque Satanás está em reunião todo dia para destruir você. E o Senhor tem nos livrado. Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu roguei ao Pai, para que quando você se converter, você venha apresentar os seus irmãos. Sabe, Deus tem um projeto com a gente, e o maior projeto é, olha lá, Eunice de Gílio, Rinaldo de Gílio, Regina de Gílio, Roberto de Gílio, Ricardo de Gílio, Pan de Gílio, e vem um de amostra ali, Pan de Gílio. Aí vem, com muito prazer e alegria, aí vem vocês, é o projeto dele, e nesse projeto, ele está dia e noite conosco. Outro dia, essa madrugada, eu orava: Senhor, como eu sou feliz, porque o Senhor nunca me abandonou. Quando todos me abandonaram, Ele não me abandonou. Minha mãe tentou me abandonar, ela tentou 6 vezes me abortar. Coitada, já perdoei ela, e preguei muito para ela. Ela tentou, mas quando eu nasci na fazenda, era parteira, e a própria mãe minha disse para mim, que ela me pegou no colo e disse: esse menino vai ser um servo de Deus, que vai servir o Senhor. O diabo então ouviu isso, e a minha vida foi de perseguição, e eu era sempre o primeiro aluno da classe, porque eu enfiava a cara no estudo, eu não saía de casa, tinha vergonha, porque o diabo continuou querendo me destruir. E um dia, usando a minha mãe, mais uma vez eu escutei ela falando para os meus irmãos que eu era o filho mais feio dela, e naquele momento eu chorei muito, e eu passei o quê? A beber, menino bebendo, porque não tinha coragem de sair na rua, porque é feio. Eu não era feio coisa nenhuma, sou bonito até hoje.
A Nicinha lá que sabe. Me aguentar até 50 anos até agora, porque eu sou bonito e tenho alguma coisa boa. E ela tem mais do que eu ainda, porque é a razão da minha vida depois de Jesus. Depois é meus filhos, você, Reinaldo. Depois vem as minhas noras, meu genro. Depois vem a minha igreja. Vocês entenderam? É perseguição. Tentaram me matar, tentaram me furar o olho. Caluniaram eu. Continuam me perseguindo. Mas cada perseguição, ela colabora para o avanço do meu ministério do Evangelho. Porque quando o Senhor Jesus chama nós, Ele fala: calcula bem o que você vai ter que fazer para mim, vai custar. E se você não calcular, você vai me decepcionar. Senta e calcula. É fácil estar pregando aqui para vocês? E pedir a Deus que Ele fale o que Ele quer, e que eu me cale, e que eu não fale nada de mim? É fácil? Não é. A minha mulher sabe a minha vida espiritual como é que é. Então, eu cumpro os deveres de marido, de pai, de sogro, de pastor, de empresário. Eu cumpro, porque o Senhor Jesus disse o seguinte, que nós precisamos ter um corpo até, aonde Ele possa se manifestar, ou seja, onde o nosso corpo tem que ser uma vitrine da pureza, do equilíbrio, do melhor, para servir a minha mulher, servir a mim mesmo, ser servido por ela, servir você nas orações. Ele falou, o que Ele falou? Que nós temos um tesouro num vaso de barro. Esse é o vaso de barro, o tesouro é Ele, para que a eficácia do poder seja dele e não nosso. Em tudo nós somos atribulados nesse mundo, porém nós não seremos encontrados nunca angustiados. Em tudo nós ficamos perplexos. Você abre o jornal, fica perplexo, mas nunca você vai ser encontrado desanimado. Nós temos o Espírito de Deus. Em tudo nós somos perseguidos, mas jamais seremos encontrados desamparados. Em tudo nós nos abatemos, mas jamais seremos encontrados mortos e destruídos, porque nós levamos no nosso corpo mortal as marcas de Cristo, para que também no nosso corpo, na nossa carne, Ele se manifeste e faça dessa carne uma carne com saúde e pureza para a vida eterna. É muito fácil. Paulo continua: mas o que eu quero que vocês saibam é que eu não estou reprovado. E Paulo fala: Deus é meu testemunho que eu não minto. E João, lá na carta de 3 João, ele cita Demétrio e diz: vocês conhecem Demétrio? O homem que todos dão testemunho dele, até a palavra de Deus dá testemunho dele. Eu dou testemunho dele, e vocês sabem que o meu testemunho é verdadeiro. É esse testemunho, irmãos e irmãs, que você tem que dar onde você está. As pessoas têm que se converter vendo as nossas atitudes, e não por muito falar, vendo as nossas atitudes, porque senão a vida não terá valor algum contra as obras da sensualidade, e de repente uma expectação de morte e inferno
estará a destruir todos os filhos da desobediência, todos, não vai ficar um. Vou dar mais citar mais vou citar mais algo que eu li e que é verdade e que é edificante. É um pensamento, mas foi verdade, viu, Reinaldo? Isso daí foi verdade. O que é que eu vou falar? Um pastor, não sei se ele é da Inglaterra ou dos Estados Unidos, morreu com 29 anos. E quando ele foi visitado por um outro pastor, ele falou: eu não cuidei do meu corpo, porque Deus me deu a palavra e o cavalo para eu levar a palavra. Ele fez uma analogia dizendo que ele era o cavalo. Você já sabe, né? Ele é o cavalo. Ele diz: eu matei o cavalo, e o evangelho foi interrompido. Não mate a evangelização que você começou na tua casa. Os teus filhos estão brotando como broto verde, e você tem que ser a chuva que vai alimentá-los de esperança e que vai estar com eles todos os dias. Eu fui um pai exemplar e estou sendo ainda. Aonde eu ia, sempre levei meus filhos, e eu tenho foto que mostra. Ia jogar bola, levava eles. Na época eu ia voltar em Ribeirão Preto, eu levava os dois comigo. Onde eu ia, eu levava. E hoje meu maior prazer é estar com eles. Tem uns que é mais safado e não vai na minha casa quase. Mas eu espero que depois do ano que vem eles começam a ir. Certo? Mas me amam, telefona todo dia. Mas o Ricardo não, o Ricardo vai sempre. Cadê o Ricardo? Cadê o poeta? As minhas noras são uma bênção também, viu? As duas. Meu genro também. Amém? Vocês também. Então o que acontece? O que acontece? Ele destruiu a si mesmo, interrompeu tudo. A Bíblia diz, finalizando, que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Qual o santo que Deus tem prazer na morte dele? Será que foi como Spurgeon? Spurgeon foi um servo de Deus, fumava cachimbo. Aí um pastor foi repreender ele e disse: eu fumo um porque não tenho duas bocas, senão fumava dois. O que aconteceu? Continuou pregando, mas ficou doente, uma série de doenças, engordou, e morrendo, ele largou de fumar, e foi salvo. Deus teve prazer na morte dele? De um lado teve, porque ele foi salvo, se arrependeu, mas o projeto de Deus com ele foi interrompido. Coloque na tua cabeça isso. Se você fazer coisa errada, você vai interromper o projeto de Deus com você, e aí você vai ser salvo pelo fogo, e no dia da recompensa vai ter uma coroa sem nenhuma pedra. Agora, quer a morte que Deus se alegra? Quer saber? Eu vou falar e vou terminar já, senão daqui a pouco a ajudadora começa a falar. Obrigado. Tá bom, então vai dar para... Então, vocês estão acompanhando a mensagem? Eu parei no que agora? Vamos ver. Hein? Certo. Qual a morte que Deus se agrada? A morte do apóstolo Paulo foi um. Ele disse: terminei a minha carreira, guardei a fé, e o que me resta agora é receber a coroa da vida, a qual o justo juiz dará a mim, e não só para mim, mas para todos que esperam na salvação. Deus se agradou, ele foi até o fim, depois foi decapitado.
Eu vi a prisão que ele estava lá em Roma. Ele tinha o quê? Uma capa só. E lá ele estava sem a capa. Então Deus se alegra com esse tipo de morte. Eu falei outro dia na ceia, porque quantos irmãozinhos aqui da igreja que poderiam estar aqui com a gente, mas anteciparam a ida, sendo relaxado no cuidado do corpo. Foram antes. Poderiam estar aqui. Cuide do teu corpo. O que o Senhor diz? Lave o teu corpo todo dia com água limpa. Busque em Deus essa lavagem, que Ele vai te ensinar. Agora, nós estamos vivendo os últimos dias. Presta atenção aqui. Você tem que estar pronto. Mas você tem que estar pronto de verdade, não é de mentira, não. Porque esse é o dever do pastor. Paulo falou o seguinte: presta atenção, não tem coisa de Deus ainda para vocês. Paulo falou, além das coisas exteriores, o que mais me preocupa é o cuidado que eu tenho que ter com a igreja de Deus. Porque ela é o esteio, o baluarte da verdade. É só aqui na igreja que tem a verdade. E só a igreja pode se locomover. Lá no seu trabalho, você é a igreja, você é a verdade que está lá. Lá na tua cama dormindo, você é a verdade que está lá. Lá sozinho, você é a verdade que está lá. Você é a igreja. E você não pode perder esse alvo, essa vontade. Por quê? Paulo disse: eu zelo por vós com o zelo de Deus. O que está vendo, que está acontecendo hoje aqui é o zelo de Deus. Olhe para mim aqui. Você acredita? Diga amém. Amém. É o zelo de Deus. Zelo por vós com o zelo de Deus. Mas tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Jesus Cristo. Mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja algum de vós corrompido nos vossos entendimentos e se aparte da simplicidade que há em Jesus Cristo. Vigiar. Ele zela, mas continuar limpo é você que tem que se banhar. O cuidado que você tem que ter. Senão você vai ter problema toda hora. Vocês já viram falar que os anjos do rio Eufrates vão ser soltos? Eles vão matar 1/3 da população da terra. E ontem eu fiz o cálculo. Hoje nós temos 7,9 mil bilhões de pessoas. 1/3 de 7,9 bilhões é 2,6 bilhões de pessoas que esses anjos vão matar. Vai resumir a população para 5,3 bilhões de pessoas. Mas o que nos traz fazer isso? Falar isso? É que nós não estamos mais aqui. Você vai estar aqui se você quiser. Porque o fim do mundo que toca cada um de nós pode ser hoje, com a nossa morte. Mas pode ser daqui a depois da manhã, com o arrebatamento. Vocês estão entendendo? Com o arrebatamento. Então, é hora de se preparar. Eu acho que você tem que ter projetos na vida, tenha projeto, mas sabendo que o maior projeto da vida é com você mesmo, é com o teu casamento, é com a tua esposa, é com os teus filhos, e eu como pastor é com a igreja, porque eu não sou o pastor da igreja, as ovelhas não é minha, eu sou cuidador de ovelhas, e todo cuidador ele tem que dar conta daquilo que ele faz. Então eu sou cuidador, eu não sou mercenário,
que mercadejo a palavra, e não sou criador de ovelhas para usufruir dos seus bens, do que ela tem. Eu sou cuidador, eu cuido das ovelhas, e eu vou dar conta de cada um de vocês. Vou dar conta, certo? E a Bíblia diz o quê? Que o meu julgamento, ele será muito mais severo do que aquele de você. Tá certo? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês e terminar. A gente tem a língua para isso também, só para isso. Não é para falar dos outros, não. Use ela quanto você quer, mas use para sentir o paladar das coisas. Ué, onde é que está isso aqui agora? Será que eu não acho? Hã? Não, minha filha, é outra coisa. É outra coisa que você não tem que saber. É só eu, que eu marquei aqui. Mas eu vou achar. Então, o que acontece? Eu acho que toda vez que Deus fala com a gente tem que escutar. Já achei. Escutar e aprender. Aprender. O provérbio diz: para que a tua confiança esteja no Senhor, ensina a ti mesmo hoje mesmo. Você tem que te ensinar no que você aprende. Olha aqui, Tiago foi apedrejado, Judas suicidou-se, Tiago o maior morreu à espada, Simão Zelote morreu cerrado no meio, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago menor foi apedrejado, Tomé, aquele Tomé que duvidou, ele foi traspassado a espada. André foi crucificado num X, Mateus foi traspassado também, Filipe foi crucificado e apedrejado, Bartolomeu sofreu esfolamento até a morte, e João morreu de morte natural, mas Paulo morreu decapitado. Então você vê que, diante de que eu li da morte de todas essas pessoas, os discípulos, nós somos privilegiados. Eles não tinham uma casa para morar, não tinham um carro, porque não tinha carro, podia ter uma carruagem, eles não tinham dinheiro, e nenhum deles negou o Senhor. Por que nós temos o privilégio de não passar pela tribulação, subir antes, e nós não tomamos uma atitude? Por quê? Apocalipse 1, 2, 3, a igreja está aqui na terra. Apocalipse 4, a igreja já foi arrebatada, está no céu. Apocalipse 5, a igreja está sendo apresentada ao Senhor Jesus para as bodas do Cordeiro. E Apocalipse 6 começa a grande tribulação. E o Senhor nos livrou não da tribulação, mas da hora da tribulação. Ele está nos tirando antes lá na igreja de Filadélfia, você vai ver. Agora, qual é a proposta de hoje para cada um de nós? Você que precisa, com urgente, mudar qualquer coisa na tua vida, vem aqui no altar agora.